Ô Edson, a gente está discutindo Deus aqui, né? Não estamos discutindo a Bíblia, mas não vou Não, fugir não, tá? Não vou fugir. Você pegou e falou, esse texto não é da Bíblia? Mas os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento a obra das suas mãos. Você falou foi que uma tem dois inferência, deuses. foi uma inferência, né? João capítulo 1, não, mas eu não vou 1. fugir, eu não vou fugir da Bíblia. Aliás, só uma coisa. Não fugirei, não fugirei. Não fuja porque você usa a Bíblia. Claro que eu uso. Usar a Bíblia aqui, eu falo que eu provo que ela não é a palavra de Deus. Tá bom, então olha, o Edson, eu tenho um podcast no Spotify, você pode assistir lá se você quiser. São 200 podcasts, onde eu falo sobre a Bíblia e a ciência, grandes verdades científicas da palavra de Deus. E vou mencionando um por um, são 200 podcasts. E eu digo lá que tem grandes verdades científicas na Bíblia que a Bíblia apresentou antes da ciência descobrir. E que muitas vezes a ciência confrontou essas verdades científicas e a Bíblia nunca perdeu. 70 vezes 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7 a 0. Então o que eu posso fazer? Pela minha experiência repetida e continuada, na veracidade científica da palavra de Deus, não estou falando sobre os outros aspectos, você levanta aspectos sociológicos e espirituais e tudo mais, estou falando da ciência da Bíblia. Ela nunca perdeu nenhum embate com a ciência de homens. Por isso que eu uso a palavra de Deus como minha referência. Se tem uma teoria nova e vai contra a Bíblia, eu sei que ela está errada. Quando a geração espontânea foi aceita por 17 séculos como nosso paradigma sobre as nossas origens, você deixava uns trapinhos lá e surgia ratos, e depois se ia nos pântanos tinha os sapos, a gente sabia que estava errado. Quando o Darwin agora lança a versão 2.0 da geração espontânea, porque agora o Pasteur refutou o ratinho surgindo lá naquele canto, então ele falou assim, não foi hoje, foram há bilhões de anos atrás, naquela sopa ácida escaldante venenosa. Eu sei que Darwin está errado, simples assim. Por quê? Porque a Bíblia nunca perdeu um embate com a ciência, o Edson. Por isso que eu como cientista, uso a Bíblia como minha referência. Se uma teoria vem e refuta uma verdade científica, eu sei que ela está errada, só isso. E grandes cientistas, Edson, não foi só eu, tá? Um pouco de ciência te afasta de Deus, muito te aproxima. Grandes cientistas usaram a Bíblia também como seu referencial para fazer ciência. Pasteur, Boyle, Pascal, Schrödinger, Planck, Mendel, todos usavam a palavra de Deus. Newton, olha só. Os grandes cientistas reconhecem que há grandes verdades científicas na palavra de Deus e eu posso usar essa referência? Claro que eu posso. Estou autorizado por eventos passados. Nós sabemos, por exemplo, que quando foi descoberto o telescópio, por exemplo, Edson, Galileu lá, né, com os seus telescópios, falou assim, olha, 5.735 estrelas, contamos as estrelas. Os cientistas anunciaram para o mundo que as estrelas estavam contadas, mas a gente sabe muito bem, você conhece também a palavra de Deus, que a Bíblia diz que são incontáveis. Levantai os vossos olhos, Edson, e vede, quem criou todas essas coisas foi aquele que faz sair o seu incontável exército de estrelas, incontável exército de estrelas, e chama-as todas pelo seu nome. A Bíblia já dizia que o número de estrelas era incontável, olha só. A Bíblia já dizia que a Lua era menor, o astro menor, e o Sol era o astro maior. Quem que saberia? Se a gente sabe que o diâmetro para o observador terrestre é exatamente o mesmo. Até a gente tem uma coincidência cósmica na Terra de 400 por 400 eclipses solares perfeitos. Para que existe eclipse solar perfeito, Edson? Para a manifestação da glória de Deus. Não há outra conclusão a não ser essa. Ele se manifesta claramente. Do que se pode conhecer, você conhece a palavra de Deus, foi manifestado aos homens, de forma que somos indesculpáveis. Você também eu sou, o Rogério, o Wagner, o Mateus, todos, gente, somos indesculpáveis, porque os atributos invisíveis se veem claramente pelos seus efeitos, que estão em todos os cantos e todos os lugares. Tem aí no tempinho? 1 minuto. 1 minuto? Então, gente, olha, por que eu uso a palavra de Deus? 200 podcasts, vocês podem assistir lá no Spotify. Faça a circuncisão do menino no 8º dia. Você sabe por que é o 8º dia, Edson? Por quê?
Por que é o 8º dia? É no dia aonde você tem a protombina e a vitamina D no seu máximo. Como é que pode um autor qualquer, né, que é medieval, que o pessoal diz, saber exatamente que é o perfeito dia para você fazer a cirurgia no 8º dia? Olha só, o astro menor, o astro maior, quem que sabia? Quem que sabia, por exemplo, que havia um único continente? A Bíblia diz, ajunte-se as águas num só lugar e apareça a porção seca. Tivemos que subir com os nossos foguetes lá para ver que os continentes estão se separando e que a gente tinha um único continente, a Pangeia. É um livro que tem ciência de primeiríssima qualidade, a única referência de verdade absoluta na Terra, a Bíblia. E por isso que eu a uso para fazer a minha ciência. E parece que a minha ciência funciona, hein? Tempo. Edson, você tem 3 minutos e 22 segundos para sua réplica. Show de bola. A hora que você quiser. Tudo bem. Sobre você utilizar isso na sua ciência, a gente vai ver que não. Você não usa isso na sua ciência, tanto que não tem nada publicado a respeito no seu currículo Lattes. A não ser que você não tenha atualizado, mas não tem. Até o momento que eu vi, não. Depois a gente vai até falar sobre isso. Posso comentar depois, né, Edson? Eu vou comentar isso aí. Sim. Claro. Mas até o momento não tem. Sim. Agora, vamos lá. Bora. Sobre confundir geração espontânea com Darwin. Não faz sentido. Darwin ele não veio falando sobre a origem da vida, que sai a vida ali através dos panos sujos e tudo mais, o resto de comida, e sai o rato lá. Não, ele não fala sobre isso. Ele fala sobre evolução e... Cara, como eu digo, inclusive pela Associação Brasileira de Ciência, eles lançaram um livro no ano passado sobre a evolução é fato. Aliás, você conhece, você sabe, inclusive você disse que queimaria este livro, até aconselhou pessoas que caso recebesse esse livro você teria que queimar. Né? É uma grande porcaria, então, Edson. Não, é pura porcaria esse livro. É a pura verdade. É a grande porcaria da Academia Brasileira de Ciência, irrefutável da ciência. Ó, pega esse livro, recicla, não queima não. Se tiver frio, pode queimar. Pelo menos vai te aquecer. É uma grande porcaria esse livro, não existe verdades em ciência, não existem fatos em ciência, aquilo lá é um livro de doutrinação, não tem nem referência no livro, não sei se você viu, não tem um paper referenciado lá. Nós estamos escrevendo uma refutação dessa porcaria da Academia Brasileira de Ciências, porque eles querem me expulsar. Me expulsem então. Ó, 6 que deviam ser todos expulsos da academia para publicar aquela porcaria daquele livro. A evolução é fato? Não existe fato em ciência. É um mero boato, não está no registro fóssil, não está no nosso DNA, não tem lugar nenhum. Aquela sopa ácida escaldante venenosa jamais teria publicado a vida. Bora aí, desculpa aí, Edson. É que eu uso o tempo que você está usando também. 4 minutos. Bora, vai lá. Você tem mais não tem problema, não tem problema. Tem mais 3. Bora. Você tem mais 3. Vai lá. Beleza, então vamos lá. Corta o meu prego depois, tá bom, Edson? Não, eu uso um pouquinho mais agora. E, assim, quando você vê a manifestação do Weber, assim, eu entendo a paixão dele pela fé, só que eu também já tive essa paixão, mas eu não viraria um negacionista. Isso, assim, quando fala que não é um fato, existe um fato. O que a ciência faz é exatamente como que ela explica melhor esse fato. É uma coisa que está acontecendo na nossa cara. Como é que a gente explica isso? A teoria da evolução, de seleção natural, é a que melhor explica o fato da evolução. Assim como o fato do universo se expandir e ter 13,8 bilhões e mostrando, não tem nada disso que ele comentou, que o universo é jovem. Não existe absolutamente nada na ciência provando isso. Nada. Isso é mentira dele. Agora, na verdade, ele falou que é a conclusão dele. Né? Então, falou, nós concluímos que é isso, mas não é o que está na ciência e ponto final. Agora, pegar e usar isso como se fosse evidência científica que nem ele faz, isso é mentira. Aí já é fazer o pessoal, né, acabar sendo feito de trouxa. Eu não acho isso legal. Até porque o crente tem que falar a verdade. E falando mentira, você sabe que Apocalipse 21:8, todos os mentirosos vão ser lançados no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Eu acho que você não quer ir para lá. Mas fica tranquilo, isso não existe, isso é mitologia, tá bom? Beleza? Tamo junto. Agora, até porque senão, né, só até a gente ia lá também. Então, assim... geração espontânea com Darwin está errado. Darwin está falando sobre evolução, é outra ideia, né? A gente está falando sobre a origem da vida, você está falando sobre a sopa cósmica, primordial. A sopa primordial que está envenenada. A gente tem várias pesquisas que é diferente do que acontece no design inteligente ou quem trabalha com filosofia da religião e tudo mais, que para na hipótese e não tem a coragem de colocar isso em prática para ver se é de fato aquilo, né? Ou seja, se você vai pegar ali, você tem pelo menos 4 trabalhos sendo feitos ao longo dos anos para, de repente, talvez chegue numa teoria. A gente está nas hipóteses. Por exemplo, sobre fumarolas hidrotermais, sobre a origem da vida ter acontecido ali. E tem experiências robustas, experimentos, mostrando, inclusive lá,
nas fumarolas que sim, pode surgir vida a partir daí. Você sabe disso. Agora, não só tem isso, e se você não concorda, publique artigos mostrando que estão errados. Não fica só falando que não dá. Além disso, não temos só essa ideia, a gente vai ter sobre o mundo de RNA, a gente vai ter sobre a sopa primordial, a gente vai ter sobre transferência cósmica, tem um monte de coisa. Ponto. Agora, cientista que usa a Bíblia para a pesquisa que você comentou. Não, tá incorreto. Os cientistas que fizeram pesquisas, como por exemplo Mendel, eles não estavam ali estudando genética por causa da Bíblia. Não, tem nada a ver, até porque na Bíblia não tem absolutamente nada a respeito sobre isso. É que ele, como o pessoal dos monges, religiosos, padres, eram as poucas pessoas que tinham estudo naquela época. E essas pessoas que tinham estudo são aquelas que ficariam, por exemplo, buscando, de alguma maneira, fazer algum trabalho. E elas descobriram, elas eram crentes e estavam fazendo ciência. Não tem nada a ver que elas usaram a ciência para fechar. Então, já que ele concorda com a ciência, então com a Bíblia e não a ciência, então coelho agora é ruminante. Né? A luz agora, a lua tem luz própria então. Quer dizer então que as estrelas do céu vão cair na terra, como Jesus disse. Ou seja, que tem uma estrela cair na terra? Não tem como, cara. Ainda que caísse, ele pega e fala que as estrelas vão cair na terra, os poderes do céu serão abalados e ainda vai acontecer um monte de coisa. Ou seja, não dá. Ele nem sabia o que era estrela. Jesus errou até em qual a semente menor, cara. A de orquídea, ele falou que era a semente do grão de mostarda. Se foi ele que criou, como é que ele se esqueceu disso, cara? Então a Bíblia está completamente errada, não tem nada científico, tudo errado. Valeu? Tempo. Marcos, agora você faz uma pergunta para ele de 3 minutos, pode ser de um outro tópico, tá? Não precisa emendar nessa... Esqueci isso aqui, velho. Tá bom. Não, fica à vontade, se quiser utilizar para... Peraí, deixa eu achar a pergunta. Queria... Conta meu tempo. Já tô contando. Sim. Escolhi uma bem boa aqui, né? Pega uma cabeluda aí. Uma bem cabeluda. Caraca, vamos com essa daqui, bora. Tuas perguntas pra caralho. Bom, eu vou usar um pouquinho do meu tempo, Edson, para falar sobre os artigos, tá? Obrigado. Olha, eu até recentemente eu era um evolucionista teísta, não sei se você sabe, o Edson. Eu criei em Darwin, eu criei no Big Bang, só achava que Deus tinha guiado. E nessa péssima ciência, péssima filosofia e péssima teologia, eu não me preocupava em fazer pesquisas da criação. Até que em 2008 percebi que eu estava totalmente equivocado. Pela teoria do design inteligente, percebi claramente que Darwin morreu, que o Big Bang morreu, que um ser com complexidade irredutível, com antievidência, com inteligência, com extrema competência, fez a vida e a fez pronta e temos evidências na ciência. Então larguei essas coisas que para trás ficaram. Eu fiz o caminho contrário seu, né, Edson? E aí, o que acontece? Comecei a pensar em fazer essas pesquisas, mas obviamente na Unicamp não tinha como eu fazê-las. Eu já era um herege, já pensou? Então, o que aconteceu? Eu vim para a Universidade Presbiteriana Mackenzie e tem um laboratório hoje que é dedicado a pesquisas em relação ao design inteligente. A gente acaba de submeter um artigo, depois vou mandar para você vai gostar. Que a gente comparou o proteoma dos chimpanzés e humanos. A gente é 66% diferente, gente. A gente é 66% diferente no nosso proteoma com os chimpanzés. A gente devia ser muito mais parecido, inclusive, que somos mamíferos os dois. 66% joga por terra qualquer possibilidade que o chimpa seja ser humano. Gente, descanse em paz. Você que está assistindo, o chimpa não é teu humano, nunca foi, nunca será. 66%, acabamos de submeter o artigo. O artigo está sendo revisado por pares, como você quer, as revisões por pares. Um artigo sensacional. E já publicamos o artigo no Proceedings of the American Society for Mass Spectrometry. Já está publicado, viu, Edson? Agora, estamos publicando um artigo sobre a sopa primordial. A sopa primordial é um grande fiasco. É o experimento mais equivocado da história da ciência, aquele experimento de Stanley Miller. Provou o que a tese que ele estava tentando refutar, que só mentes inteligentes podem ser capazes de criar qualquer tipo de biomolécula biologicamente interessante. O experimento de Stanley Miller é um grande fiasco. E a gente pegou lisina e ácido aspartico. Vocês conhecem um pouco de química, Edson? Tem grupos laterais reativos, gente. A gente pegou o lisina e o ácido aspartico para refutar um trabalho que foi publicado na Nature. E a gente refutou, o artigo está sendo escrito, a gente vai submeter para a Nature. E o artigo nosso, Edson, é milhões de vezes melhor que o artigo da Nature. A gente fez um trabalho muito
muito mais sério, muito mais bem estruturado, e a gente está mandando, falando assim, gente, o que você publicou aí não vale nada, não tem nenhuma relação com a origem da vida. Fizemos um estudo sobre a origem, a evolução dos ribossomos. Pergunta. Deixa eu fazer a pergunta, desculpa. Edson, Pasteur demonstrou, só vida gera vida. Você acredita, então, que alguma matéria inanimada um dia possa ter gerado vida na Terra? 5 minutos para a sua dissertação, Edson Toshio. A dissertação foi legal. Antes de responder essa parte, só para pegar aí o que você estava comentando, a gente não perder. Primeiro, eu gostaria de saber depois, quando você vai ter a sua réplica, se você puder falar qual é a conclusão que você colocou no artigo. Eu queria saber se vocês colocaram que a conclusão é que foi Deus que criou o ser humano e por isso a gente não tem esse parentesco com o chimpanzé. Até saiu recentemente uma pesquisa mostrando, não lembro se é na Nature, na Science, talvez você tenha visto, e mostrando exatamente uma comparação com o DNA e que de 98,8%, 98,9%, que é o que até o genoma, que o projeto Genoma dos chimpanzés, que tem comparado isso tudo, eles fizeram um estudo tanto com chimpanzé, com bonobo, com gorilas e tudo mais, e mostrando que quando você pega aquelas partes que não são totalmente relacionadas do DNA, se você pegar as partes que, digamos, divergeriam, você acaba caindo de 98 para pelo menos uns 15% a menos e tal. Mas isso daí já era, inclusive, já sabido dentro das pesquisas, desde o começo dos anos 2000, 2010, que começou esse projeto, eu não vou saber agora, não vou lembrar exatamente o ano, mas isso aí já era sabido. Isso, de qualquer maneira, o próprio artigo mostra que os hominídeos têm milhões de anos, ele deixa claro isso nos artigos, e ao mesmo tempo ele mostra que você basicamente com essa reestruturação, que é parecida com a que você está falando que fez, ela simplesmente recolocaria de alguma maneira a árvore genealógica que já existe, ela não desfaz de forma alguma e continua sendo parente dos primatas e ponto final. Isso não refuta de forma alguma que nós viemos de primatas, tá? Até porque você tem uma série de outras evidências que corroboram com isso. Não, corroboram com isso, eu falei errado, porque corroboram isso, né? Corroboram com. Quando eu estava fazendo minha dissertação de mestrado, eu escrevi errado isso daí, um cara pegou e, né, quando eu estava fazendo a revisão por pares, ele falou, tá errado isso aí, você não pode colocar. Aí eu posso falar errado, mas eu lembro da bronca. Mas vamos lá. Então, gostaria de saber qual é a sua conclusão. Eu acredito que você não colocou que é Deus, mas se colocou, pelo menos vai ser ousado de fazer, porque eu acho que, né, não vi nenhum até hoje fazendo isso. E aí eu ia te provar, se você não fez isso também, todos esses projetos, inclusive da sopa primordial, porque dessas 4 hipóteses que eu falei, ela é daquelas que o pessoal, muitas vezes, na própria academia, deixa de lado. Então, não sei por que você está batendo nela. Até porque eu já falei, muitas pessoas criticaram o experimento Stanley Miller, mas isso não significa que ele não foi importante. E, ao mesmo tempo, vieram vários outros estudos simulando outras atmosferas mais parecidas com aquilo que seria a atmosfera primordial e geraram muito mais aminoácidos do que aquele do Stanley Miller. Então, você teria que bater nesses, entende? Seria isso daí, ou seja, uma evolução real. Ainda assim, como isso provaria a Deus? Você não tem como chegar a Deus aí de forma alguma. Você pode chegar e perguntar, tá, o que pode ter gerado? De que forma isso aconteceu? Mas não tem não tem quem gerou, ninguém gerou. Isso simplesmente não aconteceu, é coisa totalmente natural, assim como o próprio universo é consequência da sua própria evolução cósmica, assim também do mesmo jeito nós temos a evolução que é um fato e está ali registrado, inclusive nos artigos que você deve ter usado como referências, que estão dizendo claramente isso. A não ser que você consiga refutar todos os artigos, que você com certeza deve ter colocado referências bibliográficas, claro. E eles com certeza estão falando sobre evolução. Beleza? Então o chimpanzé aqui já falou. Uma coisa que eu deixei passar batido. Da circuncisão ao 8º dia. Se você for pegar a circuncisão, tem pesquisas mostrando que a circuncisão é um ato incorreto que não deveria ser feito, porque isso causa diversos problemas, além de causar sofrimento para a criança. Se você for ver o ato da circuncisão dos judeus fazendo, inclusive, e aí tem um cara lá, mais ou menos como se fosse um batismo, sabe? Não é batismo. Mas tá lá com a criancinha, eles vão cortar o menininho, e ainda, dependendo de como for, o cara chega lá e vai chupar ele ainda, tá? Então, o cara já nasce aí recebendo, né, um bola-gato. É interessante. Então, o pessoal vai pegar e vai fazer esse trabalho. E esse ato de ele chupar faz com que haja micróbios que muitas vezes vão lá e infectam a criança. Tem casos até de morte por causa de circuncisão. Ora, Christopher Hitchens, um dos grandes aí debatedores dentro do ateísmo, já falava sobre isso há tempos, inclusive mostrando isso não só para cristãos, como para judeus, falando que isso aí é um absurdo. E não tem só para meninos, tem mulheres, tem meninas que passam também, dependendo ali de um ritual específico, de pegar, abrir as pernas dela e fazer um corte ali na genitália dela. Para quê?
E aí? Ah, porque Deus mandou. Quer dizer que Deus mandou, então tá certo. Para com as drogas, né? Como eu digo. Esse é o problema, né? Como ele comentou. Ah, se a Bíblia está falando uma coisa, então a gente vai seguir. Então, se a Bíblia manda matar inocente, tá tudo bem. Porque a gente vai chegar nesse ponto. Porque, por isso que eu digo, não tem como você defender uma coisa desse gênero, tá? E uma coisa inanimada, acabei falando, né? A própria evolução mostra que isso acontece, as hipóteses da geração da vida mostram que sim. E assim, inclusive esses experimentos que você está tentando refutar mostram que você consegue gerar os elementos básicos para a vida, inclusive de elementos que já se formam lá no espaço e que vieram para cá. E é tudo cientificamente comprovado e manifestado. Pronto. 3 minutos? Bora. 3 minutos de réplica. Para a réplica. Dá um bico na água. Não preciso de água, não. Bora, vamos lá. Olha, primeiro assim, gente, por que a gente procura demonstrar que não foram forças naturais? Porque há somente 2 causas possíveis que a ciência conhece para efeitos. Ou é uma causa natural ou uma causa sobrenatural. Tá lá o morto estendido no chão. Você vai procurar saber se foi um acidente ou se foi uma ação inteligente. Então, quando a gente procura demonstrar uma causa, quando você mostra que uma causa não operou, obviamente se aponta para outra. É assim que a gente faz em ciência. Então, não necessariamente a gente precisa concluir que foi Deus. Quando você derruba uma tese, como a gente está tentando fazer, Edson, você aponta para outra. Olha, você acha que eu ia escrever que foi Deus? Os chineses, quando publicaram um artigo, você conhece, saiu na Nature o artigo, falando sobre a mão humana, no final eles falaram assim, rapaz, isso é a obra de Deus. Sabe o que aconteceu? O artigo saiu na Nature. Todos os ateus acadêmicos ao redor do mundo fizeram uma grande manifestação, um repúdio à Nature. Sabe o que a Nature fez? Ela arrancou o artigo. O artigo foi cancelado, gente. É esse tipo de ciência que nós vivemos hoje, uma ciência ateia, totalmente dogmática. Viramos uma religião, a religião de ateus, que domina a ciência. Você tem o artigo da mão, eu não tenho ele aqui, eu lembrei agora, mas eu te mando. Posso mandar aqui o artigo? Porque a gente preservou o artigo. Ele falou assim, foi Deus. Mandaram cancelar o artigo, descomissionar o artigo. A gente, obviamente, é um pouco mais esperto, né, o Edson, e não coloca Deus lá, porque senão vão cancelar, mas é óbvio que a implicação é que foi Deus. Veja só, 15%, você falou do genoma do 15%, acabou de sair. 15% dá 500 milhão de pares de bases. Haldane, um grande geneticista evolucionista, calculou que no máximo, em todo o tempo que a gente teria se separado do nosso ancestral símio comum, gente, há 10 milhões de anos, no máximo 2.000 mutações benéficas poderiam se incorporar em humanos para transformar humanos diferentes de chimpanzés. É 500 milhão de pares de bases. Isso é mais do que impossível, vezes impossível, vezes impossível, vezes impossível. 66% de proteínas em 10 milhões de anos. Absolutamente está refutada a tese de que nós temos parentesco com chimpanzés. Eles só não querem admitir. É óbvio que eles não vão admitir. Mas a tese está refutada. Nós temos, olha, o nosso cérebro é 3 a 4 vezes maior. A gente fala e o raciocínio, o chimpanzé jamais falará, porque a gente tem uma região neuronal que comanda a fala e outra que comanda o entendimento da fala. A gente transpira pela pele, eles transpiram pelos pelos. Nunca se fez um transplante de órgão de chimpanzé para humano. Fizeram de porco, deu errado. Deu errado. Gente, nós estamos atolados de evidências, atolados de referências científicas de que não foram processos naturais. Se não foram processos naturais, foi Deus. Sim.